forte de Renato Portaluppi, né, dizendo que nunca alguém ouviu ou irá ouvir da boca dele que ele tem o desejo de ir embora do Grêmio. Ribeiro Neto. Sabe, uma coisa que eu gostaria, e não é simples isso aí, mas chega a ser óbvio o que eu vou dizer para vocês. Eu acho que está na hora das pessoas, eu não vou esperar isso do Renato, porque o Renato sempre fala da primeira pessoa, tá bem. Está na hora do torcedor do Grêmio começar a ver, não o que o Renato fez pelo Grêmio, que isso ele fala toda hora. Eu fiz muito. Vamos tentar ver o que o Grêmio fez pelo Renato. O Renato hoje, ele é multimilionário por causa do Grêmio. E só por causa do Grêmio, ó. Só por causa do Grêmio. É o Grêmio que dá ao Renato a fortuna que ele ganha. E ele deve ser merecedor, né? Porque eu não sou... Como é que é? Sommelier de salário. Sommelier de salário. Sim, eu acho que as pessoas ganham o que elas merecem. Ou porque elas merecem por justiça, por competência, ou porque elas fizeram alguma coisa para merecer. Entendeu? Competência. Isso é competência. Tá? Eu acho que é um absurdo que se pague de salário para jogador de futebol. Eu acho. Não é fora da curva, fora da realidade brasileira. Mas se tem alguém que paga e tu tá usufruindo disso, é mérito e competência da pessoa. Entendeu? O que você vai fazer? O fato é que o Renato, ele usufrui do Grêmio. Então a gente tem que colocar isso na balança, sabe por quê? Porque às vezes parece que o Renato tá fazendo um favor. Não. O gremismo do Renato custa muito caro. O gremismo do Renato custa muito caro aos cofres do clube. E que, na verdade, quem paga indiretamente é você, torcedor. Então, vamos lá, a primeira coisa. Em segundo lugar, eu acho que as pessoas têm que parar de apenas aceitar o discurso. Tá? E isso aí o Renato, talvez ele tenha observado, porque ele é um cara muito inteligente, de que essa narrativa que ele impõe uma narrativa, né? E as pessoas sempre receberam, porque o Renato... Ele condiciona o discurso. O Renato é tão grande, Isso. e ele é tão grande... Sabe? Que ele tem torcida própria. O Renato tem torcida dele. É incrível como as pessoas às vezes torcem mais pro Renato do que propriamente pro time. Então, sempre é uma desculpa. Gente, a enchente é algo que é relevante? É óbvio. O Grêmio foi prejudicado imensamente, foi. Mas quando não foi, o Renato foi incompetente. O time do Grêmio joga mal, não é por causa da enchente, é porque o trabalho dele é ruim. Isso não tem nada a ver com o seu histórico. Nós estamos falando do momento do Renato. A temporada não é boa. A temporada do Renato é muito ruim, independente da enchente ou não. E do gauchão também, sabe? Né? Independente do gauchão ou não. Claro, por quê? Porque nós temos que ser pragmáticos. O que o torcedor vai ter que definir, na minha opinião, e isso tem sido mostrado, porque outra coisa que o Renato falou assim, eu quero que faça uma enquete com a torcida do Grêmio. Mas com a enquete com a torcida do Grêmio. Renato, o torcedor do Inter que vota, está votando hoje pela tua permanência. Essa que é a grande verdade. Então assim, o que o torcedor tem que ver, o que ele quer para 2025. Porque eu sei o que o Renato quer. O Renato quer ficar. Eu sei o que o presidente Guerra quer. Quer que o Renato fique. O que está em volta do presidente Guerra, talvez queira mudança. E grande parte da torcida também. Sabe o que eu acho que vai acontecer? O Renato vai ficar. Gamba, eu tenho uma proposição para botar aqui, tá? Com todo respeito aí ao Caixinha, com todo respeito aí ao Luiz Castro, com todo respeito ao Vojvoda. Se o Grêmio for mudar, que mude para Adenor Bach. Tá? Se o Grêmio for modificar a sua filosofia de trabalho na Casa Mata, que mude para Adenor Bach. O Tite. E reforço. Com todo respeito ao Vojvoda, ao Caixinha e aos demais. Eu não tenho respeito ao Caixinha. E aos demais, tá? Se o Grêmio for mudar, que mude para Adenor Bach, Tite. Se não, que permaneça o Renato. Ô, Gamba, Numa boa, assim, cara, porque tu não pode tirar o Renato e trazer o Caixinha. Tu não pode tirar o Renato e trazer o Vojvoda. Tu não pode fazer isso com o Grêmio. Não pode. Primeiro, respondendo à enquete, a enquete ela pergunta principal, né? Ela não diz assim, qual é o problema, como se os outros não fossem também
problema ou justificativa Cada do um ano ali tem o ruim. seu percentual, né? Exato. Cada um. Eu acho assim, ó, numa escala, eu acho que sim, a enchente é o principal problema, tá? Mas tu critica o Renato muito? Sim, porque o Renato tem também o seu percentual importante. Para mim, principalmente a enchente. O Renato com um percentual bem significativo e também tem uma parcela do grupo insuficiente, porque vocês vão lembrar que o Renato em determinado momento ele não tinha atacante para escalar. Exatamente. Ficou sem centroavante. Exatamente. Ele teve essa dificuldade também. O Rodrigo Eli foi centroavante no Grenal. Perfeito. Então, eu acho que cada coisa tem o seu padrão de importância e de reflexo aí nesse ano ruim do Grêmio. Agora, o que a gente sempre diz sobre a importância do Renato, o tamanho do Renato, dele ter torcida única, isso tem que ser muito bem analisado pela direção, caso de fato o Renato não permaneça. Porque aí entra o que o Pedro está falando. Qual será o novo treinador? E aí eu vejo que entre os torcedores do Grêmio hoje há um receio muito grande. Porque muitos querem o Tite. Eu gostaria do Tite. Para mim o Tite é o melhor treinador brasileiro hoje, disparado. Eu acho que o Tite faria um bom trabalho no Grêmio. Tem algumas pessoas que misturam as coisas, falam de política, não tem nada a ver isso. Outras dizem que o Tite, com o plantel do Flamengo, não conseguiu fazer um bom trabalho, com a seleção brasileira também. É que o Tite tem um estilo de jogo pragmático. Ele vence, ele não toma gol, ganha por 1-0 quase que sempre. Não vai dar espetáculo. Esse elenco do Grêmio não é elenco para dar espetáculo. O Grêmio precisa vencer. Então eu acho que o Tite seria um grande nome. Porque, realmente, o Vojvoda eu gostaria também. Acho que é um nome interessante. Só que esse peso do Renato precisa ser entendido, Gamba. Porque não adianta tu botar, por exemplo, o Caixinha, que foi muito bem ano passado e muito mal esse ano, ou um outro treinador do mesmo perfil, porque precisa ter alguém que vá dialogar com a torcida, que vá ter estofo. O Roger é um grande treinador, mas no momento que o Inter começar a perder, por exemplo, tem o Alessandro ali. Então acho que o presidente do Grêmio precisa pensar nisso. Muito legal, primeiro de tudo é legal esse processo empático, né, que o Bruno acabou de fazer, né? Porque os torcedores do Grêmio querem não sei o que. Eu, por exemplo, prefiro o Tite. Um processo empático bem interessante. Mas a grande questão que eu acho que na análise que vocês estão fazendo... Não entendi nada. A análise que vocês estão fazendo, vocês estão fazendo uma análise em cima do pelo menos. Nada. Sim. Segue. A análise que vocês estão fazendo é em cima do pelo menos. Olha só o que o Pedro disse, né? Pô, se é para trazer o Beltrano, Ciclano, Ciano, o quê? Deixa o Renato. Então é uma análise do pelo menos, não é uma análise em cima de um trabalho consistente ou em cima de algo que tu espera para o futuro. É que o mercado assim, também não tem, o mercado também é difícil, né? Mas é que daí a gente talvez... Sabe qual é muito mais complexo. É que a verdadeira sabe qual é a verdadeira justificativa disso? Muitos torcedores pensam igual ao Pedro. Porque o Renato garante o mínimo. Sim, o medo é o ruim comigo e o pior sem mim. É o pelo menos. É o pelo menos. Mas então, é o que eu estou dizendo. Garante o mínimo porque caiu da outra vez que ele saiu. Eu vou falar e depois eu me calo, tá? Eu sei que não, por favor. Mas assim, o que o torcedor do Grêmio, eu acho que tem que observar é que o que está em jogo não é o mínimo. Que se é o mínimo, deixa o Renato e o mínimo tu tem. Tu já sabe como é que é o Renato, ele vai disputar o Campeonato Gaúcho e tal, e daqui a pouco vai ser por aí. O que eu acho que a direção do Grêmio não fez até agora dessa gestão e não aproveitou o Soares para ser uma alavanca para isso, é evoluir o clube. O Grêmio está estacionado e o modo Renato deixa o Grêmio paralisado. Por quê? Porque é o pensamento do mínimo. É um cara que comanda o futebol, que tem um tamanho enorme, que é o escudo da direção, que é empírico, entendeu? E o Grêmio estacionou como clube, como instituição. Mas o Grêmio tem área... Não, eu estou falando do fim. Que é o fim. O Grêmio é um clube de futebol. E o Grêmio, como clube de futebol, não evoluiu. E com o status de Renato, o clube não evolui, porque ele terceiriza a coisa mais importante do clube, que é o futebol. Então o Grêmio não evolui. E se eu estou observando os movimentos de forma correta, o Grêmio vai ficar mais um ano sem evoluir. Porque prefere ficar, amparado por um cara que tem o tamanho do Renato e deixa que ele leva o barco até a gestão acabar. Mas sabe qual é o mínimo, rapidamente? O mínimo é não ser rebaixado. Esse é o mínimo. Sabe por que esse é o mínimo? Porque da outra vez que o Renato saiu, o Grêmio foi rebaixado com um técnico que trabalhava mais, que era tático, botaram a prancheta do Thiago Nunes.
Esse é o medo do Pedro e de vários gremistas e do presidente. Mas assim, Deixa eu colocar aqui. Olha o que nós reduzimos o Grêmio, então. Sim, concordo. E esse é um Só exemplo tô explicando, claro só tô explicando. da falta de evolução do Grêmio Clube Eu, de semana futebol. passada, fiz uma pergunta para vocês, se vocês, em cima disso que o Ribeiro Não sei trouxe. se vocês entendem.